Olá, estou aqui para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Uma mensagem tremenda e poderosa, lei versus graça. Se você tem curiosidade sobre esse tema, eu já quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo para você poder aprender, desfrutar um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Você chegou até aqui, quero te fazer um convite especial. Curtir, comentar, compartilhar. É o mais importante, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para sempre receber uma palavra de Deus. Esse tema é muito interessante, maravilhoso, mas também ele gera uma certa dúvida em nós e em nosso coração. Por muito tempo eu me questionei qual era o propósito da lei, por que Deus enviou a lei, logo em seguida Deus envia a graça, que é algo maravilhoso, como a Bíblia diz, mas primeiro Deus envia a lei. E por muito tempo eu me questionei e me perguntei qual seria, por que Deus manda algo que não funciona? E a Bíblia vai nos dizer uma coisa interessante, e lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: porventura, o que diremos, pois? Porventura a lei é pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. No versículo 12, a Bíblia, o apóstolo escrevendo, ele continua dizendo assim: porque a lei, o mandamento é puro e a lei é boa, é tudo bom, tudo de Deus. No 14 ele diz: porque a lei é espiritual, porém eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Isso que é interessante de nós avaliarmos. E aqui agora nós estamos chegando na grande cerne do problema. Olha que interessante, a lei ela era de Deus, é algo bom, maravilhoso. Ela só não teve condições de resolver o problema do homem, que era o pecado. Ela tinha condições de mostrar a falha, ela diagnosticava a falha, mas ela não resolvia. Mas Deus, é interessante isso, sabendo que a lei ela não foi efetiva no seu propósito. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, mesmo apóstolo Paulo que escreve o capítulo 7, escreve o 8, dizendo, versículo 3, porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pelo pecado. Olha que coisa interessante. Deus enviando o seu filho, em semelhança de carne, venceu o pecado pela carne, através da carne, em carne, ele venceu o pecado. Isso é interessante. E me trouxe duas respostas. A primeira, o problema não era a lei, mas o pecado, e o pecado está na carne. Então a carne, ela foi a enfermidade da lei. Foi ela que fez com que a lei ela não vivesse, ou não fosse a plenitude da nossa salvação. Isso que é interessante. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos agora que o que era impossível a lei produzir no homem, a graça foi possível. Isso é maravilhoso e especial da parte de Deus, nós avaliarmos e entendermos. Por isso que a lei é de Deus, a graça é de Deus. Uma não foi efetiva, mas a outra foi. A Bíblia diz uma coisa interessante, lá em Romanos, no mesmo Romanos, a carta maravilhosa de Paulo, diz que onde abundou o pecado, onde ele foi muito maior, foi a graça de Deus. Então, uma grande diferença é porque a lei ela não conseguiu produzir no homem a salvação. Porém, vindo a graça, que era de Deus também, ela conseguiu produzir em nós a salvação que nós precisávamos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, através da fé. Nós somos salvos pela graça e temos a via de acesso, que é a nossa fé. E olha que coisa tremenda e maravilhosa. O problema nunca foi a lei, na verdade, mas sim o pecado e a carne. Eles ambos, vamos imaginar agora uma dupla. O pecado que está na nossa carne, ele se junta, ele junta-se com uma carne, que é carnal, natural e diabólica. A nossa carne, ela nunca se converte, aprenda isso. A carne do homem nunca converte. Ela tem uma inclinação, desejo e vontade. Ela tem a sua tendência. A Bíblia diz que a tendência da carne é o pecado. Eles andam juntos, em comunhão, em comum unidade. E olha que coisa interessante aqui. Mas em contrapartida, nós temos o nosso espírito. É por isso que a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5,17. Porque há uma luta diária entre a carne e o espírito. Estes opõem-se um ao outro para que você não faça o que quer. Então nós temos uma coisa muito interessante. O problema era a nossa natureza carnal, que nos prendia debaixo do jugo da lei. Nós vivíamos presos e aprisionados na lei. Mas a graça libertadora e maravilhosa de Deus, ela veio, e entenda uma coisa, já quero dizer, a graça, ela é a força capacitadora para o homem vencer o pecado na carne. Olha que interessante, ainda na carne, mas vencer o pecado. E é isso que é interessante, porque nós temos agora uma coisa interessante. Uma vez Nicodemos disse a Jesus: Jesus, o que é necessário fazer para que o homem possa entrar no reino de Deus? Tu és mestre vindo do Pai. Jesus olhando para ele diz: uma coisa é necessária, Nicodemos. É necessário vos nascer de novo. Então está aqui o grande segredo para nós vencermos a carne e vencermos o pecado.
é nós nascermos de novo. E esse novo nascimento é maravilhoso, porque ele não é um novo nascimento, né, carnal ou literal, um novo nascimento natural, na verdade. Mas é um novo nascimento espiritual. A Bíblia diz, mesmo Jesus dizendo a Nicodemos, no capítulo de número 3 de João, ele diz que é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E isso que é maravilhoso. Então, para nós finalizarmos essa mensagem, o propósito da lei era que nós vivêssemos a obediência. Mas o pecado e a carne, eles impediram do homem viver isso. Deuteronômio, no capítulo 28, vai nos dizer isso de uma forma mais clara. Que se vivermos, né, conforme a obediência, se vivermos na obediência de Deus, bênçãos virão sobre a nossa vida. Em contraste, também nos diz que se nós vivermos em desobediência, as maldições, elas alcançarão a nossa vida. Mas uma coisa tremenda e maravilhosa que eu preciso lhe dizer é que a graça, embora ela não seja lei, ela não é sem lei. Pelo contrário, a graça, ela veio elevar o padrão da lei. Isso que é interessante. Todas as vezes que Jesus ele ia falar uma coisa sobre a graça, e uma vez perguntaram, mestre, me diz uma coisa, o Senhor veio porventura não cumprir a lei? Ele disse, não, eu vim cumpri-la. Porventura o Senhor veio até nós para não a cumpri-la ou para mudá-la? Ele disse, não, na verdade eu vim abrogar. Eu vim colocar uma outra lei no lugar dessa. Uma lei com o mesmo peso, uma lei com o mesmo valor. E essa é a lei que nós vivemos agora, a lei da graça. E eu te digo uma coisa, muito mais difícil do que a lei da lei. A lei da graça, ela é muito mais complicada. Você sabe por quê? Porque na lei da lei, nós conseguimos burlar ou procurar saídas nela. Na lei da graça, não. A lei da graça, ela é muito mais difícil. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jesus, uma vez dizendo, lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, ele disse uma coisa interessante. Ele diz, a palavra do Senhor, o mandamento diz, a lei diz, não matarás. Porém, eu vos digo, olha que interessante. Quando ele disse, porém, eu vos digo, ou o que diziam os antigos, fazendo correlação com a lei. Porém, eu vos digo, isso é maravilhoso e interessante. Olha que coisa linda. Aquele que pensar ou encolarizar-se em seu coração contra seu irmão, ele já pecou e já é homicida. Me diga uma coisa, qual é o mais difícil da gente fazer? Matar ou ter desejo de matar? O mais difícil de fazer é matar. Então era mais fácil talvez cumprir até a lei do que cumprir a graça. Então entenda uma coisa, a graça ela não é sem lei, não é sem lei, mas ela traz ao nosso coração, e isso é interessante. Nós em nós mesmos não teríamos condições de vivê-la. Nós em nós mesmos não tínhamos condições de fazê-la. Nós em nós mesmos não tínhamos condições de, aleluia, de viver essa graça. Mas se tem uma coisa interessante nisso a graça é a força capacitadora para nós vencermos o pecado. Então que a graça de Deus possa entrar no seu coração a partir de agora e te abençoar de uma forma tremenda e maravilhosa. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te fazer um convite para você curtir, comentar, compartilhar essa mensagem. O mais importante, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Semanalmente estaremos postando uma mensagem de Deus ao seu coração. Essa de hoje foi Lei e Graça. As próximas serão maravilhosas também. Eu quero convidar você para estar junto conosco, abençoar, né? Ser abençoado, aleluia, abençoar pessoas através dessa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.